cumprimentar a todos os nossos amigos, irmãos em Cristo Jesus, que nos assistem agora. Palavra de Deus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta é uma palavra importante de Jesus, palavra que representa para muitos dos estudiosos o nascimento ou a revelação do propósito da fundação da igreja. Jesus faz esta afirmação como segunda resposta a um questionamento primeiro que havia feito, e diante do posicionamento de Pedro, por ele mesmo dito Jesus, identificado como sendo uma ação do próprio Deus, Criador de todas as coisas, intervindo na mente e no pensamento de Pedro para que ele identificasse a Jesus, o Filho amado e o nosso Salvador. Jesus então afirma a Pedro e estende essa afirmação a mim e a você. Jesus é o grande edificador da igreja e nós louvamos a Deus. Particularmente tenho o grande privilégio, nesse início de ano, já estamos em 2016, e por graça, misericórdia, pela soberania de Deus, permitiu que nós estivéssemos exercendo a função que hoje exercemos para servir no reino de Deus, para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que amamos, a igreja da qual participamos desde nascença. A Igreja Adventista da Promessa, sabemos nós a história. Neste mês, agora em janeiro, completará seus 84 anos. 84 anos como resultado da ação e da soberana vontade de Deus. Nós sabemos, a igreja nasce por obra, graça e misericórdia de Deus, Deus usando um dos seus servos no interior do Brasil, lá em Pernambuco mais especificamente, numa tarde, quase final de dia, do dia 24 de janeiro de 1932. Ali começa uma longa história da qual hoje participamos. Por graça e misericórdia, crescemos, estamos hoje já em mais de 16 países e somos mais de 80 mil promessistas no Brasil. Deus seja louvado por essa ação. Particularmente pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de estar com os irmãos agora, servindo os irmãos, lavando os pés de cada um dos promessistas, na intenção maior de divulgar o reino de Deus para o qual Jesus veio a este mundo. É glorioso demais pensar assim, é importante demais pensar assim, mas também precisamos tributar a quem de direito toda a honra, toda a glória e todo o louvor por isso. Quero então convidar os meus irmãos em Cristo Jesus, aos meus amigos pastores adventistas da promessa, para que nós façamos já neste mês um grande ajuntamento para louvor e adoração ao nosso Deus. Em primeiro lugar, precisamos nos consagrar muito, porque Deus tem algo muito importante para fazer conosco e através de nós. Deus está esperando nossa mobilização, Deus está chamando homens e mulheres de oração para levantar um exército a partir deste nosso contato, para que nós busquemos a Deus, entremos em oração e consagração, e Ele então direcionará a igreja por todo esse período que temos de mandato. Algumas pessoas têm posto confiança naquilo que eventualmente nós poderemos fazer, pois eu lhes digo, só poderemos fazer aquilo que o Senhor Deus tem determinado para que façamos. O grande desafio desse momento é que a gente se mantenha firme, fiel aos princípios dele, que a gente ouça a voz dele, consiga discernir bem essa voz, entendê-la claramente para a aplicação para o povo de Deus. Sim, é um grande privilégio estar na função que estamos hoje, mas também uma grande responsabilidade. Pesa, sim, sobre os nossos ombros a grande preocupação de condução do povo de Deus e entender os rumos que Deus tem para a sua igreja. Nós já temos os princípios básicos apontados na Bíblia, já temos a direção dada pelo Senhor da igreja, que é a cabeça da igreja, louvamos a Deus por isso, mas reconhecemos as nossas limitações. A Igreja Adventista da Promessa já é hoje uma instituição de grande tamanho, que precisa atuar como tal, mas só conseguiremos fazer se Deus estiver conosco. O cenário que se desenha pela frente é um cenário de dificuldades, é um cenário de problemas financeiros, talvez crise política no nosso país, sobretudo,
Mas isso tudo é pouco se nós considerarmos o grande e poderoso Deus que conosco está. Ele que conduz todas as coisas. Para esse tempo ele nos chamou. Para esse momento ele nos chamou. Ele tem a estratégia correta, ele sabe conduzir a sua igreja. Nosso papel é agir aqui como instrumentos seus para discernir isso e conduzir esse povo nessa direção. Por isso, meus irmãos, preciso muito que me ajudem. Vamos nos reunir em oração. Quero conclamar aos promessistas, aos pastores, para que na semana que antecede o aniversário da igreja, nós entremos em oração e consagração. Oremos pelas madrugadas, oremos em todo o tempo. Não vamos nós daqui querer estabelecer um critério, uma forma para que você faça isso, mas permita que Deus use a sua vida, permita que Deus te use e você mesmo, de acordo com a sua disponibilidade, com a sua condição de saúde, você possa então fazer um planejamento e se consagrar nesse período. Pastores, no dia 24 de janeiro, vamos fazer um grande culto a Deus, vamos reunir o campo, se possível, reúna a sua região, façamos um grande culto de louvor a Deus por esse tão grande trabalho que Ele nos deu. Deus nos deu de presente a igreja para que nós servíssemos a Ele nela. E é um grande privilégio, então, não só para mim, mas todos nós sermos um dia alcançados por esse Deus Todo-Poderoso. Paulo, inspirado por Deus, escrevendo aos Efésios, nos informa que o dia que Deus resolveu fazer isso, nem ao menos o mundo existia, porque foi antes da fundação do mundo, antes da fundação dos tempos. Então, é grande privilégio para nós estarmos aqui e servi-lo agora. A igreja precisa se reunir nesta data. E no dia 24, comemorar não necessariamente o surgimento da Igreja Adventista da Promessa, porque nós somos parte da igreja do projeto eterno de Deus, mas porque Deus um dia resolveu nos chamar para servi-lo na Igreja Adventista da Promessa. E é aqui, de mãos dadas, buscando a esse Deus poderoso, que dirigiu todas as coisas até agora, que fez surgir essa igreja, que nós vamos reunidos, então, orar a Ele, e Ele terá respostas emergentes, suficientes para atender a nossa necessidade, o nosso temor e os nossos clamores. Oremos mais. Nós somos uma igreja que crê e recebe os dons espirituais. Nós temos inúmeras pessoas que estão enfermas agora, muitas no leito do hospital, nas suas casas, impedidas do convívio social, porque estão sofrendo com enfermidades sérias, severas, e a cada dia se ouve falar ainda de outras novas, outras virão. Vamos orar a Deus para que Ele intervenha nessa situação, para que Deus traga cura, para que Deus levante homens, mulheres, cheios do seu poder e da sua unção, para que nós possamos participar deste momento glorioso, quando Deus operará curas, milagres entre nós. Isso é uma resultante do grande projeto de Deus. Foi Deus, através de Jesus Cristo, quem nos avisou que nós poderíamos sim sermos cheios do Espírito Santo de Deus, conforme nós lemos lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. A igreja do Senhor Jesus, ela está condicionada a isso, sendo de Cristo, parecendo-se com Ele, olhando para Ele. A igreja do Senhor Jesus receberá poder do alto e então, com o poder do alto, ela sairá à pregação, à grande comissão. Ela alcançará os objetivos para os quais ela foi criada. A igreja do Senhor Jesus foi criada para adorá-lo, para servi-lo, para proclamar o Evangelho de Jesus. Essa é a nossa grande missão. E enquanto fazemos isso, o Senhor Deus confirma com sinais toda a ação da igreja comissionada que sai em missão. Esse é o grande chamado. Alguns outros desafios nós conheceremos logo mais. Logo mais nós teremos condições de rechear as nossas agendas com algumas ações importantes que Deus já tem nos inspirado para trazê-las a público dentro de alguns dias. E os irmãos logo mais conhecerão. Peço aos irmãos que nesse primeiro momento se mobilizem nesse mês de janeiro, sobretudo na semana que antecede o aniversário da Igreja Adventista da Promessa, para que a gente possa, então, buscar esse poder do alto ainda mais, e Deus, então, estará conosco. Nós vamos nos preparar durante todo esse ano 2016, em oração, em consagração e em pregação do Evangelho. Nós vamos fazer missões, vamos ao evangelismo, por graça
e obra do Senhor Jesus. Não faltará recursos, irmãos. O Senhor da igreja, o dono do universo, abrirá as portas e nós caminharemos seguros por esses caminhos que ele já está estabelecendo para nós. É possível, sim, que nós tenhamos momentos de aparente acantonamento. Talvez, em alguns momentos, nós teremos pela frente só o mar vermelho. Confiemos em Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Ele nos conduzirá. Não haverá estratégias mirabolantes, apenas aquelas que o Senhor Deus tem para a igreja. O desafio nosso nesse ano 2016 é nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus e aguardarmos a direção que Ele quer que nós tomemos. Nós pretendemos ir à Terra Prometida no menor tempo possível, no menor espaço possível. Nós queremos chegar lá e vamos ouvindo a voz do Senhor Jesus. Ouçamos todos, busquemos todos, caminhemos todos numa mesma direção. É hora de darmos as mãos, é hora de pensarmos numa mesma direção, é hora de caminharmos juntos em prol do reino de Deus para o qual nós fomos chamados e com alegria participamos dele. Todo promessista é um evangelista. Todo promessista precisa ser um homem de Deus. Todo promessista precisa ouvir a voz do Senhor Deus. Clamemos a Deus. 2017, nós teremos a oportunidade de promover, juntamente com os irmãos, grandes momentos de avivamento também, quando a igreja estará comemorando 85 anos. Serão várias ações daqui até lá. Caminharemos muitas vezes, falaremos muitas vezes, com absoluta certeza. Deus estará dando a direção para a igreja que é dele. É uma alegria para nós estarmos na Igreja Adventista da Promessa. Os nossos irmãos, que nesse ano 2015, nos últimos tempos, agora, recentemente, têm entregue a sua vida para o Senhor Jesus e têm, então, participado do rol dos fiéis como promessistas, então. Sejam bem-vindos. Esta é uma casa que está aberta para todo aquele que se rende ao Senhor Jesus Cristo, que tem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Bem-vindos à família promessista.